Está a gravar. Não clicaste em nada? Nada. Né? Então pronto. Estás pronto? Olá, Sr. Ruben. Como o Max faz? Como é que é? Bem-vindo ao canal Financial Tugas. Como é que é, meus putos? É o Ruben do Financial Tugas, o Windows das finanças. E este é o Gui dos nerds, porque ele é programador. É só o Gui dos nerds. O Gui dos nerds, não. Eu não queria começar uma introdução assim. Mas já, estou pronto. Bem-vindos, pessoal. Basicamente, quer dizer, eu estou a falar para ali, nós temos é que falar para aqui. Porque senão o som não serve nada. Temos que falar para aqui. Temos que falar para aqui. Yeah. Olá a todos. Como é que é, pessoal? Basicamente, este é o primeiro episódio do podcast do Wall Streeters. Ou seja, nós ainda não temos assim nenhum slogan nem nada. Basicamente, o Gui podia vir hoje é segunda-feira, e então combinámos para vir hoje. Yeah. Foi um bocado assim. É aleatório, estas coisas funcionam quando são aleatórias. Yeah, exatamente. E então, o nosso objetivo é muito simples. Eu e o Gui, desde há muito tempo, desde que começámos o Wall Streeters e até muito antes disso, sempre sentimos necessidade de falar com o pessoal e falar entre nós, tipo, sobre o conhecimento que vamos adquirindo, porque nós notamos que é muito raro encontrar pessoal que aprende sobre as mesmas coisas que nós estamos a aprender. Yeah. Ou seja, é muito raro ver pessoal que aprende sobre programação, ou então quando aprende é na universidade e são coisas antigas. É muito raro ver pessoal interessado em startups, porque a maior parte das pessoas vai mais para trabalhos. E então, nós queremos partilhar um bocado a nossa jornada nesta área de startups e também partilhar um bocado sobre Wall Streeters, obviamente, mas também tópicos quentes, como a inteligência artificial, que vai ser o tópico de hoje. Tópico de hoje. E então, o nosso objetivo é que vocês gostem, obviamente, do podcast, por isso toca a deixar aí um gosto. Gosto sim. E, tem que estar lá. E basicamente... eu sou o Ruben, né? Este é o Gui, convém apresentar-nos. Prazer. O Gui é o meu sócio no Wall Streeters. Basicamente foi o Gui e fomos nós dois que começámos o Wall Streeters inicialmente. Ou seja, eu comecei com a ideia há muito tempo atrás, que foi em 2020, a ideia inicial. Yeah. E depois fui falar com o Gui. E depois... 2 anos a malhar no escritório. Pois foi. Foi assim... Caraças. Já passou mesmo muito tempo, por acaso. Muito mais tempo do que aquele que nós estávamos à espera. Nós sempre a dizer, porque nós tínhamos uma lista de espera no início, em que nós dissemos às pessoas que ia demorar 2 meses, 3 meses, mas não tínhamos mínima noção. Sempre. O deadline subia sempre. Não havia, na verdade não havia deadline. É verdade. O deadline é como aquela meta que a gente coloca, mas a gente nunca cumpre. Yeah. É impossível cumprir. E então, quem não tem noção deste mundo de startups, é complicado perceber, tipo... É que imaginemos, isto não é como criar uma loja online, por exemplo, em que a infraestrutura já está montada e tem uma loja no Shopify que podem criar em meia hora, se tanto, e já têm tipo uma loja a correr com a Printful ligada, em que tem tipo shipping on demand, ou seja, tipo... impressão nas t-shirts e coisas assim. E nós também estamos a aprender, não é? Isto acaba por ser tipo uma experiência. Nós não somos peritos, nós temos 22. Quando começámos a fazer isso tínhamos 20 anos, lá sabíamos o que é que estávamos a fazer da vida. A gente tinha um sonho, como toda a gente, não é? Acho que acaba por ir por aí e a gente deu o nosso máximo. Estamos onde estamos e acho que o importante é ser consistente. Pois é isso. E não ir abaixo. E não ir abaixo, caralho. Isto parece bué cringe. Não, mas é isso. Tipo, mas é a realidade. A malta tipo, passa 2 anos, tipo, desiste porque é muito difícil ou porque a coisa não está a funcionar. Acaba por haver bastantes variáveis aí no meio. Não é simplesmente porque as coisas estão difíceis, porque elas não são possíveis, não é? Uma pessoa tem que tentar e tem que aprender pelo processo. Quando reparar que a coisa já não está mesmo a dar e já não dá frutos, e se calhar pronto, mais vale pôr aí o carimbo de finalizado e seguir em frente e passar para o próximo. Mas é isso, um gajo tem que arregaçar as mangas e atacar. E basicamente são estes os conselhos que nós vamos dar muito à volta disto nos próximos podcasts. Obviamente vamos falar sobre tópicos quentes, mas também vamos dar dicas de o que é que nós passamos, ou seja, a criar uma startup, o que é que vocês precisam a criar uma empresa, ou seja,
o que é que precisam ter na cabeça, ou seja, precisam ter na cabeça que têm que lançar um produto rapidamente, o mais rapidamente possível. Yeah. E não interessa se tem feature X ou Y a faltar, desde que tenha o core essencial, que é inovador. Mas pronto, isto são coisas que vamos falar noutros podcasts, senão já vamos... Não é hoje, não é o tema de hoje. Sim, senão, meu Deus, já entrávamos aqui noutra cena e não vale a pena. É muito fácil um gajo divergir. É verdade. Um gajo tem tipo uma ideia. A cena é que dessa ideia depois tens 30 ideias. Yeah. E depois não sabes qual é que é a ideia certa. No entanto, tu queres fazer todas. E isso por acaso vai dar ao tópico 2 também. Também, yeah. Que, como eu liguei hoje ao Gui, basicamente, porque nós queremos implementar o ChatGPT no All Streeters. E então, por isso é que eu escolhi o tópico 2 como o ChatGPT, porque... Vou falar um bocado sobre como é que... Isto é ridículo. Tipo, o ChatGPT hoje em dia, o poder que isto tem e a potencialidade que isto tem é tipo, enormíssima. E eu notei isso principalmente no All Streeters, porque, por exemplo... Agora, nós vamos ter uma coisa que permite saber os riscos do Wall Streeters, de uma empresa no Wall Streeters, rapidamente. Permite analisar o vosso portfólio. Permite fazer uma série de coisas e nós vamos chamar o Buffett AI, que é o Buffett Helper. Senhor Buffett. E então o GPT Buffett vai ajudar nos vossos investimentos e então é por isso que trouxe cá o Gui, porque ele percebe muito mais. ChatGPT também. Quer dizer, trouxe cá o Gui, não. O Gui vai estar cá em todos os episódios. Fogo, a sério. Mas... Ele depois vai-me expulsar. Exato. E olha, esqueci-me de tapar aquilo, mas pronto, não interessa. E então, basicamente, queria pedir a tua opinião sobre como é que tu achas que o ChatGPT vai ajudar principalmente as pessoas nos próximos tempos. Ou seja, quais é que achas que são os principais benefícios? Por exemplo, SEO, sei lá, marketing, programação. Onde é que achas que são as áreas que o pessoal devia tirar maior proveito, se calhar, do ChatGPT? Yeah. Como o ChatGPT também é uma coisa tão geral e tão abrangente, então no que é que tu estás a sentir mais diferença no teu dia-a-dia, por exemplo? Eu até ia responder à tua primeira pergunta. Eu ia dizer, todas as ações que a gente consegue converter em texto, tu consegues aplicar ao ChatGPT. Yeah. Ou seja, se o teu trabalho envolve algo manual, algo que tu possas representar com texto, e a partir desse texto depois podes originar ideias, ações, tudo o que seja para aprender, para pensar, para desenvolver ali algum aspecto cognitivo. É isso, eu acho que as aplicabilidades acabam por ir por todos os lados e acho que é isso que é bem interessante, porque sinceramente eu curto bem dos filmes do Iron Man, eu curto bué da cena toda do Jarvis, à volta do Jarvis, porque é literalmente o agente do gajo, meu. Isso é incrível. Eu curto bué de terminais e de cenas bué low level e acaba por ser isso, eu ter tipo um pequeno AI computador ao meu lado em que eu literalmente posso falar, olha, fiz esta função, o que é que tu achas? Achas que eu devo tipo, fazer estas coisas? Olha, adiciona comentários a esta função through text. É tipo text to speech. It's crazy, man. É tipo, tu podes fazer tudo. E a cena é que isso já é possível hoje. Isso já é possível. E só por isso já é tipo it's crazy. Eu não sei. Eu não faço mesmo a menor ideia como é que vão ser os dias futuros. But shit's going to get weird. Yeah. It's going to get weird. O mais engraçado disto tudo é que, pronto, ao implementar o ChatGPT hoje no Wall Streeters, eu estava a usar já uma inteligência artificial para implementar a inteligência artificial no Wall Streeters. Ou seja, eu estava a usar uma inteligência artificial chamada de Copilot. Para quem não conhece, isto é mais na área de programação. Basicamente, o Copilot pertence ao GitHub, o GitHub pertence à Microsoft. E também o OpenAI também pertence à Microsoft. A Microsoft acabou por comprar, não foi? Pois. Tipo, grande parte das shares. E eu acho não tenho certeza. Eu acho que o Copilot foi feito com base no OpenAI. Eu tenho quase a certeza sim, que foi, eles aplicaram os modelos do OpenAI no Copilot. No Copilot, exato. Então o que é que eu fiz? Eu usei o Copilot para implementar o ChatGPT no Wall Streeters. Ou seja, o Copilot era um modelo, e é um modelo de programação que já está treinado, ou seja, por outros programadores que implementaram se calhar o ChatGPT no seu código. Então literalmente eu só escrevi assim:
quer usar o OpenAI no Wall Streeters, ou, por exemplo, a analisar um portfólio. E aquilo escreveu uma prompt e tudo. Oh, meu Deus. Eu só tive que passar a data que usei e está feito. Simples. É ridículo o que dá para fazer hoje em dia com a inteligência artificial. Mas em que outras áreas é que achas que pode ser usado? Por exemplo, eu agora preciso de ter um bom SEO no Wall Streeters. Achas que o ChatGPT vai ajudar para isso ou ajuda para isso? Já. Eu não sou o SEO expert, não é? Sim. Eu não sou nada de expert dessas coisas, mas é texto. Tudo o que seja texto dá para... É por isso que eu vejo. Imagina, as pessoas, às vezes, eu não entendo, às vezes quando eu falo sobre o ChatGPT, parece que as pessoas têm uma espécie de... Sim, uma aversão qualquer. Sim. E como é que é possível? Tu estás a usar uma máquina para pensar por ti. E que o humano nunca consegue... Desculpa. Basicamente, tipo, não consegue substituir o humano porque não tem o toque humano. Mas isso não interessa para nada, porque chegas lá em 2 segundos corriges. É tipo o tempo que tu demorarias a escrever. É isso, é basicamente como o telemóvel. O telemóvel acaba por ser uma parte de ti, ou seja, tu és ainda já um cyborg. Exato. Não é? O ChatGPT acaba por ampliar isso. És um cyborg 2.0. Exato. É tipo, é the next phase. E pá, quem não usa is missing out. Tipo, quem simplesmente não rejeita isso vai chegar a uma altura em que vai estar anos para trás. Anos para trás. E o que é que tu achas? Por exemplo, como tu há bocado estavas a falar comigo, isto não foi aqui no podcast, mas estavas a falar comigo sobre que o SEO ia desaparecer. Queria ouvir a tua opinião acerca disso. Ou seja, que já não vamos precisar de ter bons resultados de SEO no nosso site, na nossa plataforma ou em qualquer outro lado, porque... Não, imagina, eu acho que o SEO não vai desaparecer, não é? Tipo, eu acho que a criteria vai mudar, se calhar, ligeiramente. Ou se calhar vai surgir uma nova maneira de o algoritmo categorizar websites com qualidade. Porque, na verdade, as pessoas querem encontrar Wall Streeters quando pesquisam Wall Streeters, não é? Sim. Isso não pode desaparecer, então o SEO vai estar lá sempre. Porque, na verdade, ninguém vai usar uma AI para entrar dentro do Wall Streeters e buscar as coisas. Não, eles vão usar uma aplicação porque é uma aplicação porque está designado para ser fácil. Logo, tem que sempre existir o SEO para conseguir aceder a esses websites, a esses recursos. No entanto, acaba por... Imagina, se tu... Aqueles websites em que aqueles recursos que é mais tipo de conteúdo, estás a ver? Eu acho que isso vai ser estranho. Como é que tu vais conseguir tipo, classificar? Lá está, imagina, eu não sei se no futuro ou presente já devem estar a fazer assim uma espécie de correspondência. Ok, isto é uma AI que está a entrar neste website e está a retirar informação. Então eles podem tipo, ver tipo, quais é que são as AIs que gostam mais de informação daquele website, então o SEO daquele website aumenta. Isso por acaso é uma coisa engraçada que pode acontecer. Por exemplo, qual é a tua opinião em relação a sites informativos? Tipo Wall Streeters é um site informativo. Achas que esse tipo de sites vai desaparecer, por exemplo? Se, por exemplo, o AI tiver acesso a toda a informação, preços de ações... Notícias, quer dizer, notícias vai ter que sempre haver alguém a lançar, obviamente. Mas, por exemplo, blogs com glossários, tipo, tópicos que, por exemplo, uma pessoa quer aprender. O que é um investimento? Neste caso, a pessoa já não vai a um site informativo. Vai a uma inteligência artificial. Sim, mas tem que haver alguém que os insira também, não é? Obviamente, sim, mas por exemplo, imagina, com a quantidade de data que já existe, uma pessoa pensa, será que estes sites informativos, tipo Wall Streeters, e é por isso que eu estou a tentar fazer a transição para outro tipo de coisas, para não ser só informativo, para utilizar também inteligência artificial, o que é que será que vai acontecer a estas plataformas? E será que alguém, hoje em dia, devia criar uma empresa, olhar para um site, ou seja, tipo, tendo como base informação no site? Ou seja, será que é um tiro nos pés? Eu acho que isso depende, bué. Depende bué da informação que a pessoa está a vender e como. Não é? Porque se for uma informação generalista, sim. Tipo, que é mais quase tipo como um livro, vamos pensar assim. Não é um formato de um livro, mas a informação que eles vendem é uma coisa tipo, completamente absurda.
Ou seja, é basicamente um dump de informação, estás a ver? E para tu teres acesso a essa informação tens que pagar. Os bots, né? Tipo as AI já não conseguem aceder a esse conteúdo, ou seja, eu não sei, por acaso agora dou-me uma ideia que eu não sei se no futuro, se calhar o conteúdo para aceder vai ser pago e para as AIs terem acesso a novo conteúdo, se calhar vão ter que pagar uma espécie de taxa. Sim, porque é data, basicamente quem tem acesso a data... Está agora, pronto, foi o Congress lá do Sam, foi lá ao Congress para falar sobre a OpenAI e eles disseram que precisavam de uma entidade do governo que soubesse lidar e criar licenças, que regular essa porcaria toda. Eu não sei se vai tipo a uma cena desse estilo, estás a ver? Porque a data, na verdade, para estes modelos conseguirem fazer o que fazem, foram as pessoas que inseriram ao longo destes anos todos, ou seja, destes 23 anos do World Wide Web, desde que a internet acabou por acabaram por existir conteúdo online, e os modelos simplesmente apoderaram-se disso tudo e ninguém sabe, ninguém soube e ninguém vai saber. E por acaso, já agora, pessoal, nós não estamos a falar sobre, por exemplo, as aplicabilidades do AI em e-mails, em, sei lá, copyright, em montes de coisas, porque acho que a maioria das pessoas já tem noção disso. Até os putos hoje em dia utilizam o AI, tipo o ChatGPT para escrever, fazer os trabalhos de casa, tudo. É ridículo. Por isso, acho que nós não vamos entrar muito para esse lado, porque isso é um bocado redundante já em relação à informação que existe hoje em dia sobre isso. E também nas notícias, já a própria SIC TV já falaram sobre isso. Por isso, a partir do momento em que a SIC e a TV fala sobre isso, é porque já é tipo a última gota. Tu viste isso? Vi. Era sobre o quê? Eles basicamente falaram sobre o crescimento absurdo do ChatGPT. Ou seja, o número de utilizadores que superou o crescimento do TikTok. Sim, em tipo meses, né? Sim. Enquanto eles demoraram anos. Exato. Mas já, nós não vamos tocar muito nessa parte. Nós, por acaso, até nos próximos podcasts gostávamos de falar um bocado. É assim, não vamos entrar muito a fundo sobre a área de tech, ou seja, o que quer dizer com isto é, não vamos dizer, por exemplo, utilizarmos tecnologia X, Y da forma YZ para fazer assado, nada disso. Nós simplesmente vamos falar as coisas muito por alto, porque achamos também, não queremos também uma audiência super nichada, ou seja, tipo um nicho muito técnico. Pequeno. Exato, muito técnico. Senão e também muito boring. E é boring. Se é para ser nerd, dá para ser nerd. Sim, nós podemos ser, e somos. Mas pronto, assim as pessoas ninguém quer ouvir. Pois, exato. Por isso, se quiserem, imaginem, se quiserem perguntar-nos sobre as tecnologias que usámos no Allstreeters para programar a plataforma, podem perguntar à vontade, nós respondemos, sei lá, num excerto do podcast um bocado. Acho que nunca vamos fazer tipo podcasts dedicados só a programação. Porque depois também é o nosso dia-a-dia. Então, a gente aqui vem se calhar falar para dizer desabafos sobre a vida infeliz. Então, basicamente é isso, pessoal. Já vamos em quanto? 20 minutos de podcast. Já temos bom conteúdo. Podemos parar aqui, né? Acabou. Basicamente, então, mais funcionalidades que podemos tirar do ChatGPT. Eu tinha aqui umas perguntas. Umas perguntas. Então, força, dispara aí. Que é, olha, já perguntaste uma, mas que é a questão do SEO, não é? Mas há aqui uma que é como é que uma pessoa normal, deverá tirar fruto destes large language models, não é? ChatGPT, Bing, por acaso isso foi uma pergunta que o Zorrinha fez hoje. O Samuel, sabes? Do grupo. Do grupo privado. Que nós não podemos... Ninguém pode saber o que é que é. Mas haverá. Mas depois logo sabem. Mas basicamente houve uma pessoa que nos fez uma pergunta hoje sobre, por exemplo, eu comecei a falar sobre utilizar o ChatGPT no Allstreeters e que estava a ser brutal e que estava a adorar, e então ele começou a perguntar como é que eu posso usar isso no meu negócio, tipo, é preciso uma API, porque eu falei na API, então, que nós em Portugal chamamos de API. Basicamente eu até posso dizer só uma coisa aqui, que é todos os portugueses que digam palavras em inglês em português, por favor, não. Faz-me bem confusão. Digam
palavra em inglês. Tipo, a sério. API, mais coisas. API, não é API, é API. Visual Basic e depois tipo... Visual Basic. Não, mas nós já vamos receber bué hate nos comentários. Isso é bué bom, porque assim vai subir o podcast, por isso esteja à vontade para deixar hate nos comentários. Tipo, dizer que não gostam disso. Mas já, basicamente, qual é que é a tua opinião então sobre ChatGPT nos negócios? Por exemplo, qual é que pode ser a mais-valia para além do típico escrever um e-mail? Eu por Por acaso agora tive umas ideias acerca disso. Eu estava-te a dizer no outro dia ao telemóvel que é isso. É tipo, it's crazy right now. Tipo, já está no que está e ainda vai ficar pior. Quando eu digo pior é no bom sentido, não é? Tipo, acaba por ser tipo Jesus, as aplicabilidades, tipo, as pessoas cada vez tipo, descobrem cenas novas e até tens malta a arranjar tipo uma espécie de maneiras de ainda tirar mais poder tipo, desses modelos, estás a ver? É por isso que surgiram essas empresas que oferecem maneiras tipo de fazer embedding da informação. Sim. É tipo, pronto, já agora, questão do que é embedding. Como sabem, o ChatGPT só aceita até uma quantidade específica de tokens. Ou seja, imaginem que vocês fazem uma pergunta no ChatGPT, normal, vão ao site e escrevem tipo um texto de 20 linhas, por exemplo. Ele não vai aceitar esse texto. Porque é demasiado grande. Ou seja, como é que tu pegas numa quantidade absurda de informação e tu crias um embedding? Eu até posso estar errado nos termos aqui, mas pronto. Deixem o hate nos comentários. Exato. Eu não percebo muito isto, mas eu tento. Que basicamente eles criam uma espécie de embedding com a informação toda e para tu conseguires para o ChatGPT conseguir interpretar tens que usar uma espécie de base de dados vetorial ou caraças ou o que é que isso é, que já não me lembro qual é que é o nome. É o Pinecone. Pinecone. Uma coisa assim. Qualquer coisa assim. Que basicamente faz com que tu consigas pegar nessa informação toda, indexar e depois dar isso ao ChatGPT e com o ChatGPT fazer queries, ou seja, consegues pegar num PDF de 1000 páginas, literalmente, e falar com o PDF de 1000 páginas. Já agora, usabilidade disto. Ele falou em PDF. Nós falámos sobre isto no outro dia. Basicamente, imaginem um annual report de uma empresa. Um annual report é um relatório anual de uma empresa que lança todos os anos, né? Porque é anual. É um 10K. Basicamente reporta os números da empresa, os risk factors, ou seja, os riscos para o ano da empresa. Imaginemos inflação, Covid, o que foi. Aí não podia ter dito Covid, vou ter que mutar porque senão o YouTube, meu Deus, é logo tipo, meu Deus. Mas pronto, tirando essa parte, mostra os riscos e isso tudo. Então o que é que acontece? Vocês dão upload de um ficheiro de 1000 páginas, um PDF de 1000 páginas, depois o ChatGPT, a partir da prompt que vocês escrevem, pode tirar a informação que vocês quiserem. Ou seja, imaginemos que eu quero os risk factors do negócio para esse ano. Então, dou upload do ficheiro, do annual report, escrevo lá, dê-me os risk factors e ele dá-me os risk factors sem ter que ler o annual report ou ter que andar à procura. É ridículo. Basicamente a ideia é pegar nessa informação toda e as pessoas poderem perguntar qualquer coisa, estás a ver? E é tipo, e pronto, e quando estava a falar contigo ao telefone, é isso que as empresas estão a fazer. Elas têm tipo uma carrada de data, não é? Tipo de diferentes departamentos e cada departamento manda reports com caraças, sei lá com o quê, com Excels, advogados, contabilistas, tudo e mais alguma cena. Ou seja, tu és uma pessoa que está num departamento e precisa de saber informação do que é que se passa não sei onde. Chegas tipo ao modelo que foi treinado na informação toda da empresa, falas e perguntas-lhe coisas e ele dá-te, estás a ver? É tipo, isso, eu vejo as empresas a criarem tipo bots e a pagarem a agências para fazer essas merdas. Eu fico tipo, mano, isso é incrível, isso é tipo, isso é literalmente tipo o novo sequel. SQL, pronto, para quem não sabe, SQL é tipo, basicamente todas as... Sequel. Quer dizer, todas as bases de dados não é. Quase todas as bases de dados são feitas em SQL, ou seja,
Depois depende, vocês podem escolher se querem SQL, se não querem. Não é SQL. Por isso, pronto, quando ele disse o novo SQL, basicamente é como se fosse tipo uma nova base de dados, mas neste caso... Uma nova linguagem de querying. Exato. Uma nova linguagem que basicamente é inglês, ou português, ou romeno, ou francês, o que quiserem. Ou seja, deixam de ter que programar, deixam de ter que saber de programar e só têm que saber o que é que querem escrever. Exato. Saber o que é que querem perguntar. Exato. É isso. As pessoas às vezes tinham aquela dificuldade que às vezes precisavam de saber os números dos reports de não sei quantos e depois tinham que fazer uma query toda manhosa para ir buscar essa informação porque estava, sei lá, tipo deep nested na base de dados lá no fundo. Agora tipo pegas no modelo que está lá treinado e dizes, olha meu puto, dá-me aí qualquer coisa que represente isto e entre esta data e esta. Está feito. Está feito. É tipo, it's crazy. É uma cena que e pronto, claro que neste momento há limitações, tipo, isto não é perfeito, não é uma cena que funciona 100%, né? A gente estamos a falar, parece que a coisa funciona bem, não, é claro que há limitações, né? E eu não sei quais é que são, porque também nunca implementei nada disso, mas sei que as empresas provavelmente devem ter algumas limitações, mas é um passo, caraças, é tipo, a malta está a inovar, está tipo a fazer coisas diferentes, tipo a pegar nessa tecnologia e tipo, resolver problemas que nunca se pensaria tipo, que resolver desta maneira, estás a ver, com língua tipo inglesa ou portuguesa. É ridículo o avanço, eu já disse isto várias vezes, mas pronto. Basicamente, se nós víssemos há 2 ou 3 anos para cá, que foi quando eu comecei a utilizar o Copilot, foi para aí há 1 ano e meio ou 2, eu comecei tipo a ver. Tipo, as coisas estavam um bocado estagnadas já estávamos a chegar a um pico de... tínhamos os carros elétricos, que era a inovação e tal, tínhamos os chips, mas não estava a haver assim grande boom. Tínhamos as criptos, mas as criptos tipo, é o que Sorry, crypto fans. Mas é que tipo, isto é muito, mas muito mais interessante e vantajoso para a sociedade, ou seja, tipo, isto é uma coisa que vai realmente ajudar a sociedade a evoluir. As criptos simplesmente é um mecanismo de fuga aos governos. É importante, mas agora, se é tipo realmente inovador no sentido de contribuir para a sociedade num bolo em si, não... Tu tens países que usufruem das coins, tens países em que realmente há aplicabilidade. Agora, porque são tipo uma corrupção extrema, estás a ver? Então tens a coin e ninguém passa ali por meio. Mas tipo, imagina, o que eu odeio bué ver nessas cenas das criptos é a malta vender o decentralized. Pois, exato, como se fosse tipo... como fosse uma cena que é tipo uma coisa que... A cena é essa, as criptomoedas são descentralizadas, é verdade, mas tu ainda tens um problema muito grande, é porque os servidores são centralizados ainda. Ou seja, quem é que dá o power a essas criptomoedas todas? É uma farm qualquer num armazém na Antártida, tipo com 30 mil GPUs todos a trabalhar para minerar essa porcaria para as transações funcionarem. É tipo ou seja, a descentralização que deveria haver ainda não existe, ainda, mas eu já vi coisas a acontecerem. Não, existe, eu já vi. Sem ser por processo de mineração, mas isto também, como já estamos em 30 minutos, não vamos se calhar entrar muito por aí. Já estávamos a divagar para um tópico que esse aí é que ia deixar hate nos comentários. Aí é que... Mas só para finalizar, existe uma empresa que está a fazer coisas desse tipo. Mas estás a falar de criptos? Não, de decentralized. E eu estou a seguir esses bacanos. Os gajos são grandes máquinas. Como é que... Socket Supply. Socket Supply. O que esses gajos estão a fazer é literalmente... é literalmente, imagina, tu tens a cloud da AWS, Google Cloud Platform e todas essas big clouds que oferecem imensos serviços. Sim. Basicamente, para quem não tem noção do que é cloud, nós basicamente utilizamos a cloud, quase todas as empresas de programa com plataformas, software, utilizam a cloud, que é para terem os seus servidores e para terem computação através da cloud. Já quase ninguém tem tipo um servidor no seu escritório. Isso é raríssimo. Porque hoje em dia toda a gente quer ter os servidores distribuídos pelo mundo inteiro. Exato. Não é? Ninguém vai hospedar aqui o servidor em
Sei lá, em Lagoa e depois as pessoas ali de... Yeah, exato. Pá, se for só para a empresa, tudo bem, mas pronto, se for para hospedar uma aplicação... Pá, é raríssimo hoje em dia yeah. alguém oferecer sequer esse tipo de serviços. Então, Yeah. o que é que acontece? Basicamente, estavas a falar da cloud? Estava a falar da cloud, que é, pronto, existe imensas, que é a AWS, que muita gente deve conhecer, que a Pertence à Amazon, Amazon, a Amazon faz boa publicidade da AWS, a Google também tem a deles, a Microsoft tem a Azure, Azure? Azure, yeah. Olha, eu disse Azure, Agora usei, foste Gandatuga. fui Gandatuga, caraças, Manel. hipocrisia, meu. Yeah, agora devias levar- No Tens ali- final, tens ali a porta. será pá. que Posso sou levantar. hipócrita? Yeah, yeah. Eu Oh, continuo não. o podcast na boa, sozinho. Oh fuck, I fucked up. Yeah. Pá, as pessoas erram, as pessoas são humanas, não é? Yeah, claro, yeah. A gente aprende com os erros. É assim. É sempre a desculpa, Yeah. mas já, continua. Mas pronto, existem essas clouds e o que é que acontece? O problema é que tu acabas por pagar uma quantidade exorbitante de dinheiro a esses serviços que eles cobram tipo uma carrada de git. Vão a qualquer empresa de software, perguntam quanto é que eles gastam por ano na AWS Bills. Uma empresa assim média, grande, vão-lhe sair os olhos da cara. É mesmo uma coisa absurda. Houve um bacana que foi o criador do Ruby on Rails. Yeah. Eles tinham as aplicações todas na AWS, pagavam tipo 1 milhão por ano ou Yeah. uma coisa mesmo absurda, tipo, e depois imensa complexidade para baixar os custos, estás a ver? Sim. É tipo, e o que eles fizeram, pronto, acabaram por fazer deploy das aplicações de uma maneira assim diferente. Mas eu não quero entrar por aí. Onde eu quero entrar é mais na questão do decentralized, Sim. essa empresa Socket Supply, o que eles estão a fazer é basicamente criar um protocolo. Eles criaram um protocolo para tu fazeres aplicações por esse protocolo, onde tu podes fazer aplicações que funcionam para qualquer sistema operativo que funcionem numa rede peer-to-peer. Ok. Ou seja, é basicamente como um BitTorrent, estás a ver, Sim, mas sim, de sim. servidores web. Ok. É tipo, it's crazy. É tipo, epá, eu estive a ver aquilo, eu não sei se aquilo funciona, eu não sei se aquilo, que ainda não experimentei, eu não sei se aquilo é tipo the real deal, mas pá, eu vi tipo alguns vídeos, curti bué, achei tipo incrível. Os gajos que estão à frente são grandes máquinas, grandes bestas. Tu vais ver a codebase, aquilo é só tipo magia negra ali pelo meio. Por isso já sabem, pessoal, a publicidade de hoje é Socket Supply. Yeah, Estou a é usar, sponsor. estou a usar. A publicidade é Wall Streeters, não se esqueçam. Yeah. Mas essas empresas é que estão realmente tipo, a avançar tipo, a Yeah. cena do decentralized, estás a ver? Tipo, é isso que importa. Sim, Agora, porque a Amazon e essas não querem decentralized. ai não, então. eles não querem. A IBM. Então se a Solana corre principalmente em servidores, como é que... Pois, é isso. Como é que As isso- criptos falam do decentralized, mas tipo, na verdade ainda as cenas são todas centralizadas. E eu acho isso bué fixe. A IBM já tentou fazer isso. Existe bué papers, bué doutoramentos e tipo pesquisa sobre como é que tu consegues criar realmente uma rede descentralizada. Sim. E pronto, e muitos falharam até agora. Aparentemente esta empresa diz que teve sucesso. Agora não sei se é verdade ou não, mas tipo, pronto, fiquei bué curioso, eu sigo, caso aquilo tenha bué de acesso, pronto, olha, fico lá a olhar de lado. Interessante. Está fixe. Pá, já vamos em 34 minutos, se calhar vamos terminar por aqui, Yeah. senão fica depois muito comprido. Pá, mas espero que tenham gostado de, principalmente, usabilidade do ChatGPT e tenham ficado com ideias. Ou seja, por exemplo, imaginem um advogado, neste momento, se tiverem uma plataforma que dê para dar upload de carregadas de ficheiros em que vocês tenham que encontrar uma cláusula qualquer de um testamento que foi feito há montes de anos atrás, isso pode ser uma usabilidade, contabilidade. Podes passar para lá e fazes-lhe uma pergunta, né? Yeah. Ou dizes, olha, explica-me esta cláusula que eu não percebo. Yeah. E existem serviços que já estão treinados também nessa cena. Olha, por acaso há pouco tempo vi uma E depois para cada sistema judicial. Sim. Ou seja, depende do país para país. Eu há pouco tempo vi um modelo que foi treinado no sistema jurídico coreano ou Pois, japonês ou caraças e estava open source.
Fogo. Open source. Tu podias sacar aquela merda e usar. Yeah. Incrível, meu. É tipo, e depois os advogados, imagina, se algum advogado estiver a ouvir, tipo, foda-se, pensar estes macacos aí a falar de AIs que fazem o papel de um advogado. Pá, it's weird times, man, it's weird times. É verdade. It's weird times. Contabilidade também a mesma coisa. Yeah. Se querem saber, por exemplo, fugas que pode haver em termos de impostos que o nosso sistema judicial pode ter, o jurídico. Yeah. Ou seja, pá, o sistema fiscal, o que é que eu estou para aqui a dizer? Sistema fiscal, fiscalidade. Ou seja, se vocês quiserem descobrir, sei lá, tudo o que é a ver com basicamente testamentos enormes. Yeah. Ou seja, testamentos enormes que vocês tinham antes que ler, agora já não têm que fazer nada disso. Por isso, ideias à volta disso. Universitários que estejam para criar uma startup já sabem, tipo, não é assim tão complicado criar. Por exemplo, isto do ChatGPT eu implementei não é muito difícil. em 2 segundos. Tipo, é mesmo super rápido. Agora, a complexidade vai ser pegarem nesses dados todos e indexarem, como o Gui estava a dizer há bocado. Fazer os embeddings e Isso. fazer isso eficientemente. E depois, cada vez que atualizam os dados, ou atualizam uma lei, ou atualizam uma cláusula qualquer, tens que recriar e depois tens que... É a mesma coisa que no nosso Twitter também vou ter que ter atenção a isso. Ou seja, por exemplo, sempre que um portfólio atualiza, tem que mapear outra vez exatamente. tudo. Mas pronto, isso é tópicos para... Já agora adiciono que na mesma é sempre importante um contabilista e um advogado. Claro. Não se fiem no ChatGPT. Simplesmente adianta trabalho, por exemplo, de... Dúvidas... Num hedge fund, por exemplo, imaginemos um hedge fund que tem que contratar tipo analistas para estar a ler reports e coisas assim, já não tem. O analista é inteligência artificial. Ou seja, a mesma coisa numa firma de advogados, tem tipo o estagiário ali a ler. Estás a dizer que toda a gente está desempregada? Não, mas isto é tipo, estou a falar de cenas que vocês podem aplicar. O estagiário que vai para a firma de advogados, ou seja, advogados que saíram agora da universidade e querem um estágio, pá, tipo... Estou a gozar. Mas vai ser muito diferente. Basicamente vamos viver tempos muito diferentes e vai ser engraçado. It's going to be weird. Mas já. Vamos estar tipo, episódio 143. Bem, malta, estamos aqui em Marte e tal. Como é que é? A ver aqui uma caipirinha. Não, estamos aqui tipo na Andrómeda, ou seja, que vai colidir com a Via Láctea, porque neste momento já inventámos Space Travel, ou seja... Estamos no ano 3506 exato. a gravar o podcast porque viajamos depois voltamos. Mas eu tenho assim... eu não vou entrar por aí porque já estamos mesmo no final. Mas já, vai ser fixe. E acho que vai ser engraçado estes próximos tempos. Por isso, acompanhem os próximos episódios do Wall Streeters. Nós vamos tentar melhorar a qualidade. Obviamente este foi o primeiro. Este foi o primeiro teste. Tentar ver se arranjamos uma câmera. E tentar ver se mais coisas... tipo este microfone neste momento dá para nós dois. Esperemos que a qualidade do som esteja boa. Eu vou tentar dar ali uns edits para aquilo ficar ainda melhor. E sigam nas redes sociais wallstreeters.pt e o wallstreeters.en, que é tipo, eu vou mudar para a IO depois, mas sigam o Gui no LinkedIn, Twitter. Eu vou pôr o Twitter dele em baixo. Se quiserem fazer perguntas sobre tech, coisas assim. Hit me up. E a mim, pronto, já sabem, Financial Tugas. Vou deixar também, caso não tenham ouvido falar de Financial Tugas. E até à próxima.